Desde criança eu sempre quis participar de um grupo, de uma invernada. Mas nunca teve um grupo assim pra gente dançar esse nível. Quando eu entrei ali eu não sabia dançar quase nada. Agora eu tô até mais dançador que eu era. Os Heróis Farroupilhas são um grupo de dança da escola Frederico Copes, de Sinimbu. Desde o começo a gente foi convivendo com pessoas diferentes, com jeitos diferentes. Tem gente que aprende super fácil a dançar, tem gente que tem mais dificuldade. A dança gaúcha tem três diferenciais. Que é uma parte coreográfica, que diz que a dança tem que ser naquele desenho. Uma parte de harmonia, pois ninguém dança sozinho. Dançando em um grupo, todos do grupo têm que estar em perfeita harmonia. E a maior de todas elas, mais bonita de ser apurada, mais difícil de ser trabalhada, que é a interpretação. A gestão do grupo é composta por tesoureiro, tem o secretário de ata, o nosso instrutor, que é o Andrei, nos passa as ideias básicas que são essenciais no rodeio, na competição. A gente entra num consenso, cada um dá a sua ideia, a sua opinião, e através de todo um contexto ali a gente consegue entrar num bom consenso em grupo, através de votações, para conseguir o melhor para o grupo, que se adapte a todos. Eu tenho como tarefa ajudar os que são mais novos. Faz apresentações para o Dia das Mulheres, poesias para o Dia das Mães, dos Pais. Hoje eu auxilio na organização, tanto da página do Instagram, como quando a gente faz vendas de negrinhos, enfim. A primeira ajuda sempre vem dos pais, da direção da escola, de toda a comunidade sinimbuense. A parte maior que a gente arrecadou foi com o projeto Mais Cultura, que foi feito junto ao município de Sinimbu, que a gente conseguiu também com ele as nossas pichas que a gente usa até agora nas nossas apresentações. Mais dá serviço mesmo, que dá mais rentabilidade para nós mesmos, a gente faz negrinho para vender, a gente faz uns almoços de vez em quando. Meu nome é Raio Santos Moraes Filho, sou natural de Novo Hamburgo e eu sou cozinheiro. É como se fosse ir pra panela no dia a dia, cozinhar para 3 ou 4. Primeira vez que eu vim aqui, pegaram e me levaram de arrasto na sala de aula, porque eu tava com vergonha de entrar na sala de aula. Logo de chegada, assim, que o pessoal aqui recebeu o cara bem. Receberam a gente de coração aberto.
gente se organiza através de WhatsApp, normalmente. Manda mensagem no grupo que a gente tem. E aí, como tem alguns que não têm acesso à internet, que é o meu caso em casa, ligam para o celular da casa. Tenho alunos que moram a 17 quilômetros de estrada de chão até chegar a 3 quilômetros de calçamento para vir aos ensaios. Total de 20 quilômetros. Dificuldade com horário de ensaio, porque após não tem ônibus para voltarem. As dificuldades que eu tinha, principalmente, era com a locomoção até o lugar dos ensaios. Porque eu moro mais ou menos mais de 20 quilômetros da escola, que é o lugar onde a gente ensaia. Eu vinha com ônibus e aí, às vezes eu tinha que ficar final de semana inteiro fora de casa, no caso. Os dias, sexta-feira que tem ensaio, eu levanto amanhã, trabalho na agricultura, interior. E sempre sexta tardezinha, 5 horas, eu saio de casa já acabar. Que dá 6 quilômetros. Daí até chegar lá para ter um descanso até a hora de começar o ensaio. E eu volto às vezes meia-noite para casa de cavalo. Se tiver chovendo, eu venho abaixo de chuva igual. Tem a capa. Temos a questão do nosso local de ensaio, não que esteja desdenhando a nossa casa, mas se olhar, tu vai ver que é um telhado, é aberto. Se tiver vento é frio, se tiver calor é quente, se chover, molha. Já tivemos dias de ensaio lá que não deu para ensaiar literalmente porque começou a chover e alagou. Quando chove, geralmente o grupo se junta, acaba fazendo a drenagem da água quando não é excesso. Quando é muita chuva, a gente tenta entrar em contato com o CTG Tropeiro Velho para ver se tem a disponibilidade de usar o galpão. Tivemos dificuldades. Na verdade, é impossível a gente se manter a um coletivo, como é o trabalho que vocês estão fazendo, a gente se doar para um coletivo sem que a gente crie problemas e atrasos na nossa vida particular, na própria família. Porque apesar de um ensaio por semana ou 2, aqui se põe uma coisa que não existe dinheiro que pague, que é o empenho. É uma família que a gente aprende várias coisas, vários valores, os valores que cada pessoa tem um valor diferente. Os meus alunos, na sua maioria, se não todos eles, são colonos. Colono, de trabalhar na roça, de plantar fumo. Eu, quantas vezes cheguei no ensaio um pouco depois, por questão do trânsito, às vezes chegando na hora eles já estavam pré-prontos lá, passando, e eu gostei de ver. Porque eles não têm medo, eles têm horário para fazer, começa antes e acaba depois. A gente aprende mais com eles, a gente olha eles fazendo, eles sabem mais que a gente. A gente aprende a ter respeito, a ter união. Tipo, a gente tem uma família em casa, mas na rua, na escola a gente também tem, que é os heróis. E eles estão sempre contigo, depende... Quando um colono vai pensar que vai fazer uma poesia, vai estar em um rodeio, vai ser premiado em primeiro lugar, em terceiro lugar que seja, em último, é a tua poesia, o teu nome. O nome da poesia é Amor Gaúcho. Venho lhes dizer agora, de forma bem entusiasmada, da vida e do povo gaúcho, desta terra tão abençoada. Quero falar do chimarrão, do churrasco e do rodeio, da linda prenda dançadeira e do ginete faceiro. Esta terra onde se vê as matas, os rios e este belo céu azul. Tudo é chão farroupilha, tudo é o Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu quero é que venha mais oportunidades de a gente participar de campeonatos de dança e ganhar troféus e mostrar para a cidade que a gente pode ser um orgulho para eles. Só que vai muito além da competição, vai muito além da medalha, é que as dificuldades vai bater, certo? Vai chegar o momento da exaustão, vai chegar o momento do estresse psicológico, estamos lidando com pessoas, então um não tem a mesma ideia que o outro sempre. Um casal briga e imagina 20 pessoas. Em formação, de adolescente para adulto.
Então, o pensamento nem sempre bate um com o outro. Aliás, a gente não pode desistir pela dificuldade. Eu acho que a importância dos coletivos de jovens no interior, que eles abrem caminhos. Não são apenas um grupo de dança, é uma verdadeira família que sabe que vai poder contar, independente da situação. Eu acho que, assim como a gente tem um pai, uma mãe que estão sempre contigo, aqui não é diferente. Aqui não importa se tu tá com uma dificuldade, alguém sempre tá do teu lado, eles te apoiam. Então, pra mim, é uma família. Tem coisas que a gente precisa da família, às vezes não consegue, a gente sempre procura o recurso dos heróis. Então, sempre tem alguém que consegue ajudar a gente, né? De um jeito ou do outro, um ajuda o outro sempre. Eu sou o peão mais velho do grupo, tenho 27 anos. Tem piá que dança comigo que tem 14 anos, 13 anos. Então a gente sempre tenta dar o melhor exemplo possível para eles. O Heróis Farroupilhas, para mim, além de uma realização profissional, é uma segunda casa, é uma segunda família, é uma segunda vida. Eles acabaram tendo uma importância muito grande para mim e eu acho que isso levantou o meu astral. Independente se eu tiver 50, 60, 70 anos, mais velhinha que eu estiver, eu vou olhar para trás e vou me lembrar que eu participei dessa família e que eu vou poder carregar isso pro resto da minha vida e jamais vou me esquecer disso. A minha mensagem para quem quiser montar um coletivo, um grupo, se tiver esse sonho, se tiver a vontade mesmo de fazer, arrisca que vai dar certo. Faz com o coração, faz com a alma, faz com a vontade, vai dar certo sempre. Tem um verso de Anomar Dumbe Vieira que diz: antes de sermos do mundo, temos que ser regional. O que eu entendo é que se eu puder fazer a minha direita um lugar melhor e a minha esquerda um lugar melhor, e que esse venha fazer a sua direita um lugar melhor, a minha parte está feita. Acho que um coletivo faz um Brasil melhor. Vida longa pelas Farroupilhas!